É nosso dia, companheiro. Bem, para começar, é importante também, assim, principalmente para a geração atual e para as gerações futuras, deixar um pouco assim quem sou eu. Eu sou Jorge Luiz dos Santos Oliveira, mais conhecido no movimento sindical e principalmente no setor metalúrgico empresarial como Jorge Preto. A minha área de atuação maior foi na região sul de São Paulo, que era uma grande área muito industrializada, onde se concentrava pequenas, médias e grandes empresas no setor de manufaturados, que teve uma grande importância nos anos 70 e 80 no desenvolvimento industrial em São Paulo. E nesse período que eu comecei a vida operária aos 15 anos, comecei em uma grande empresa metalúrgica na região de Santo Amaro, que era Indústrias Vilares, e nesse período, só na região sul de Santo Amaro, eu trabalhei em 15 grandes e médias empresas. Depois, com a continuidade e a minha visibilidade no movimento, eu tive que sair para outras empresas fora do núcleo da região sul, que trabalhei no ABC em Santo André, na Alcan Alumínio do Brasil. Depois de lá também fui mandado embora, fui para a região de Osasco, onde trabalhei também vários anos. E a partir do ano 2000, eu comecei a andar em faixa própria, onde parei de trabalhar de empregado e comecei a ser um empreendedor individual trabalhando e prestando serviço para as empresas na área metalúrgica, no setor de automação, e continuo trabalhando até hoje também na área empresarial, principalmente no setor de desenvolvimento e automação industrial de máquinas automáticas. E a partir daí eu vou retornar ao ponto principal, que foi a minha participação na CUT Grande São Paulo. Qual a ideia no momento? Sempre nós, que nunca tivemos uma participação nos sindicatos oficiais, a nossa participação maior era principalmente na oposição metalúrgica de São Paulo, que também a gente tinha um intercâmbio e ação com as outras oposições no estado de São Paulo e no Brasil, não só as oposições metalúrgicas, mas oposições de várias categorias, onde a maioria dos sindicatos eram sindicatos de fachada, ou as suas direções ainda vindo do regime militar, que era mais por indicação do regime militar. E nessa situação, toda essa atuação do movimento operário, dos sindicatos, com a participação mais efetiva dos trabalhadores, principalmente o setor metalúrgico, na luta de classe por reivindicação, a reivindicação básica era salário. Mas na esteira dessas reivindicações começaram a surgir novas formas de luta, que não era só salário que o trabalhador precisa, não era só um banheiro limpo que o trabalhador queria, não era só ter o direito de ter um local de refeição razoável para fazer as suas refeições nas empresas. Era bem mais além do que isso. Como nós chegamos, principalmente as lideranças de base, as lideranças de fábrica,
quando nós começamos a reivindicar esses pequenos benefícios que não precisava nem ser reivindicado, é um direito, descobrimos que em cada momento que a gente fazia uma manifestação de luta, mesmo dentro das empresas, isolado, o que é que aparecia em foco? A polícia do Estado vinha proteger a empresa. Ou seja, os trabalhadores que precisavam de proteção era ilhado dentro das empresas, como assim estava exigindo um direito que a empresa não tinha a mínima obrigação de fornecer. E se os trabalhadores, quando se atreviam a sair fora dos portões da empresa ou a convencer outros trabalhadores vacilantes para participar da luta, haveria assim de imediato a intervenção policial e a intervenção do Estado na proteção do capital e na proteção das empresas. Daí que nós, assim, principalmente os dirigentes de base, começamos a ver que a luta de classe ela vai bem além do trabalho interno da empresa ou do portão da fábrica. Que nós começamos a ver que além disso aí também existia sindicatos, existia partido, existia toda uma estrutura social que foi montada para calar a classe trabalhadora e impedir que eles enxergassem ou reivindicassem aquilo que tinha direito. Quando nós chegamos aos sindicatos, assim descobrimos que os sindicatos, a maioria deles, estava sob intervenção patronal ou governamental que favorecia mais os interesses do empresariado e dos empregadores do que dos empregados. Tinha exceções, alguns sindicatos e alguns dirigentes também que romperam a barreira do peleguismo ou do corporativismo e começou a se inserir de fato na luta da classe trabalhadora, como também tinha grupos de trabalhadores que não estavam ligados a sindicatos ou às organizações partidárias, que também estavam se organizando no combate da luta e também melhorar e inserir toda a classe trabalhadora nesse movimento. Aí nós teríamos que ir mais além. Além dos sindicatos, a gente também, principalmente nós que tivemos uma participação efetiva no movimento sindical metalúrgico de São Paulo, na oposição metalúrgica, fomos também levados a buscar novas organizações para os trabalhadores. Que na época a gente falava que era uma central de trabalhadores ou uma central geral de trabalhadores, onde foi feito vários encontros. Um deles, assim, interessante, que foi mais organizado pelas oposições, que era o Entões. Daí veio também as organizações oficiais, que eram os Enclates, os Conclates. E nós, dentro do trabalho regional, que a gente também tinha relação com vários outros sindicatos, com várias outras associações, como professores, bancários, plástico, químicos, coreiro, vidreiros, nós falamos, temos que ir mais além, temos que criar uma organização que não saia só do alto ou das lideranças que estariam em instituições sindicais ou governamentais, e sim a maior parte da participação desses trabalhadores se daria a partir do trabalho de base. Que é uma coisa interessante, que quando nós também começamos a pensar nessa organização, não só começamos a pensar, começamos a criar de fato. Pegando
essas organizações que naquele momento já existia a CUT nacional, a CUT estadual e várias centrais já também em fase de gestação. Como nós estávamos numa grande região industrial e principalmente na Grande São Paulo, nós começamos a gestar e a criar a CUT Grande São Paulo, que se organizou a partir das zonais, que também nós já tínhamos essa experiência via oposição metalúrgica, que se organizava em todas as grandes regiões. O exemplo é pegar a região leste, região oeste, região norte, região sul, sudoeste. Todas essas regiões nós já tínhamos experiência de organização de trabalhadores pela oposição metalúrgica. E o que é que nós fizemos? Vamos organizar isso além da oposição metalúrgica. Vamos organizar pelos sindicatos. E começamos pelos sindicatos classistas, os sindicatos mais voltados para a classe trabalhadora. E esquecemos um pouco, eu acho que aí foi uma falha nossa, principalmente na criação da CUT Grande São Paulo, que esquecemos também dos outros sindicatos que não estavam ligados ao movimento, ao nosso trabalho. Às vezes sindicatos que não eram nem pelegos, eram sindicatos que não tinham nenhuma inserção na luta de classe. E nós, assim, não demos muita importância para essas organizações e partimos para a ação. Qual ação? Ação direta com todos os trabalhadores, independente da categoria. Eram trabalhadores e categorias que entravam em movimento e não sabia a quem recorrer para ter um poder de negociação maior, para ter visibilidade. E o que é que nós, dirigentes assim, da CUT regional, faríamos? Íamos lá, intervia direto, fazia intervenção direta nessas categorias. Na prática, a gente substituía a ação dos sindicatos. E isso, assim, nos levou a ter uma visibilidade grande em São Paulo, aonde em todas as regiões onde havia movimento, onde havia insatisfação, onde havia greves de trabalhadores, a CUT Regional Grande São Paulo estava lá ajudando, organizando, negociando, mesmo sem ter um carimbo oficial. Porque assim, a CUT regional e as centrais sindicais no Brasil não foram criadas oficialmente, foram criadas depois que se tornaram oficial. E a CUT Grande São Paulo tinha uma característica específica. A gente partia, as suas principais direções eram pessoas que saíam dos movimentos de fábrica e do movimento de luta. Então poderia ser assim, muitos nós não tinham uma grande visão política a nível geral, a nível social, mas tinha uma visão assim da intervenção direta da luta de classe. Aí começou a CUT Grande São Paulo, onde assim o seu auge da CUT Grande São Paulo foi quando nós organizamos. Aí nós começamos a ter uma visão geral de central sindical, que foi a greve unificada de 85, onde nós conseguimos reunir todas as categorias que estavam em dissídio para organizar uma intervenção conjunta, reivindicar uma pauta comum, que nós conseguimos, até nós pegamos a direção nacional de surpresa, porque nós começamos a organizar isso a partir das regiões. E
as direções assim nacional foi surpreendida que a gente, quando assim chegou para a direção geral, já estava encaminhado, inclusive com sindicatos não muito amigos do nosso trabalho, que era o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Osasco, Guarulhos, que não eram sindicatos assim classistas, assim as suas direções assim era bem miscigenada por setores ainda conservador dentro do movimento operário sindical. E nós conseguimos reunir todo esse pessoal numa pauta comum e conseguimos fazer uma greve geral regional e tivemos um grande resultado naquele momento. E isso nos deu oportunidade para entender um pouco assim da questão nacional e da participação geral dos trabalhadores, não só no local de trabalho. E nasceu assim, aí entrou a ideia e a prática, que como nós chamamos assim, que era a CUT pela base, que é uma organização que começou dentro da CUT Grande São Paulo, que isso se tornou um movimento nacional dentro da principal central sindical de trabalhadores, da qual nós fazíamos parte, que era a reivindicação e o nosso trabalho assim começar pela base. O que nos baseava para fazer isso? Não foi uma coisa surgida do nada. Primeiro foi uma luta e uma organização que surgiu da base. Segundo, nós já tínhamos experiências da oposição metalúrgica e dos sindicatos que foram conquistados pelas oposições, do trabalho de base, das organizações setoriais, aonde se organizava assim, para ir para a central, vinha a partir dos setores de trabalho, das regiões de trabalhadores, e nós queríamos levar isso para dentro da central única dos trabalhadores, que era a CUT pela base, onde as propostas e a ação, ela era um caminho de duas vias. Vinha da direção, mas principalmente saía da base para as direções. Era nunca vem da direção de cima, e sim sair das bases para organizar os trabalhadores a partir dos seus locais e regiões de trabalho. Que era um processo, no nosso modo de entender e na nossa prática, ele construía a organização classista, onde se reunia as lideranças a partir da região, discutia o que a região pensava, assim, não só da questão da reivindicação básica das coisas mínimas, mas também da questão política da região. E isso, nós criamos uma proposta regional que se tornou nacional da questão da organização pela base. Infelizmente, essa proposta no começo teve um grande avanço, também tivemos grandes embates, mas assim a nível nacional, ou até a intervenção dentro da Central dos Trabalhadores, a qual nós éramos parte e ajudamos a construir. Infelizmente, assim, nós vimos essa proposta ser esvaziada. E aí, no contexto político, nós continuamos o trabalho sindical, muitas lideranças foram a nível de sobrevivência, como nós não tínhamos estrutura, a CUT regional não tinha estrutura para manter suas lideranças, ou até os sindicatos amigos também não tinham estrutura para acolher essas lideranças.
Então, muitos desses trabalhadores tiveram que voltar para cuidar um pouco da vida pessoal e outros tiveram que voltar à fábrica. Foi um período interessante, principalmente agora eu vou colocar a minha questão particular dentro da CUT Regional Grande São Paulo. Que nós elegemos a primeira direção, a qual eu fiz parte, da CUT Regional Grande São Paulo, onde tinha grandes lideranças, como Domingos Galante, Paulo Skromov, o Luizinho dos Plásticos, o Luiz Laurindo, e várias outras lideranças de todos os sindicatos e principalmente dirigentes de base, que é uma coisa interessante. Nós fizemos um mesclado de dirigentes que tinham mandato dentro dos seus sindicatos, mas também dirigentes que tinham liderança em suas categorias e não tinham mandato dentro dos sindicatos ou associações. Tinham liderança nos seus locais de trabalho e na região. E nós conseguimos criar a CUT Grande São Paulo e tivemos assim um êxito assim, a nível regional e nacional assim, com a nossa proposta. Só que também assim aí a luta de classe tem os seus revés. Tinha uma central sindical na região muito combativa, classista, inserida na base, mas o movimento sindical e a luta de classe ela não é 24 horas. Ela não é tudo assim, a evolução dos trabalhadores, ela tem suas baixas. E nesse período de baixa da luta dos trabalhadores, das reivindicações, das greves, nós cometemos um deslize que não foi aproveitar esse período para fazer e contatar as lideranças e os sindicatos da região. Focamos muito em São Paulo, capital, e não trabalhamos na Grande São Paulo, como em Osasco, como Guarulhos, como São Bernardo, Santo André, Mauá, Caieiras, Franco da Rocha. Todas essas regiões tinham trabalho sindical e tinha grandes e pequenas empresas de todas as categorias. E o nosso foco ficou mais em São Paulo. Aí a nossa proposta, apesar de justa, combativa e classista, ela começou a ter um revés, como assim, nós não tínhamos estrutura. Um fato importante no meio disso aí. Uma confusãozinha que nós fizemos na CUT Grande São Paulo, que é importante lembrar. A gente discutia assim, a CUT é uma central de sindicatos ou central de trabalhadores? Nós assim, tivemos muita dúvida de concretizar isso. Hoje, olhando, voltando no passado, eu acho que era uma situação simplória, eram as duas coisas. A gente podia, assim, porque a lógica de uma central de trabalhadores é organizar o sindicato e a associação dos trabalhadores. Mas isso não impedia também essa atuação pela base, que era se organizar assim, as regiões, os sindicatos, e nós ficamos em muita, assim, teve a dubiedade nisso aí. Uma parte assim, não, tem que ser de trabalhadores, outra tem que ser de sindicatos. E nós não tiramos uma posição firme e concreta sobre esse dilema que nos colocou
a nossa proposta da CUT pela base. Essa é a minha avaliação, não é a avaliação do conjunto. Essa é a avaliação da minha participação dentro da Central dos Trabalhadores da CUT Grande São Paulo. Outro fato importante que aconteceu na minha participação dentro da Central Única dos Trabalhadores. Houve um choque assim dos dirigentes, não é um choque ideológico ou disputa política. Dos dirigentes dentro da CUT Grande São Paulo, os dirigentes que eram das entidades sindicais, que eles tinham mandato sindical, e nós, dirigentes de base, não tinha mandato sindical. Aí vinha o dilema, assim, que foi na Secretaria-Geral da Central Única dos Trabalhadores. Era um cargo muito importante, até um cargo elevado, mas eu não tinha nenhum mandato sindical. Como conciliar isso? Junto com os outros dirigentes que tinham mandato sindical. Como conciliar isso na vida pessoal? Como era que eu ia sobreviver nesse período de dirigente na vida pessoal, na vida familiar? A questão, como eu não era um operário assim, que a maioria dos operários assim, que não tem qualificação, ele entra numa faixa assim, de salário muito baixo. No meu caso, assim, eu era um operário bem qualificado, como nessas empresas todas que trabalhei, assim, a minha qualificação era na faixa assim, de média alta de salário dentro das empresas. Não sei se todos conhecem, mas é bom saber que existe várias faixas dentro da empresa. Na época, tinha o setor de ferramentaria, o setor profissional, que era de tornearia, fresaria, e os setores mais, que era o setor produtivo, que era a montagem, os serviços menos qualificados. E esses setores mais qualificados, eles tinham um salário razoável dentro dessas empresas. Aí veio um pouquinho o choque de classe. Eu saio da empresa e vou para a direção da Central Única dos Trabalhadores Grande São Paulo. Como conciliar a questão da vida pessoal, a vida salarial, com a questão da direção? Logicamente, foi estabelecido um ganho. Mas assim, na prática, isso era muito aquém do que assim, eu precisava para ter uma vida normal. Esse é um problema que nós não enxergamos dentro da criação da Central Sindical Grande São Paulo, que eram os dirigentes de base. Os dirigentes que teve que dar um tempo do trabalho fabril da sua profissão, não só enquanto militante, enquanto mantenedores das suas famílias, para conciliar esse trabalho. E na prática foram assim, esse período, para mim foi muito difícil conciliar isso. Então, quando foi para a renovação da CUT, da direção da Grande São Paulo, eu abri mão de continuar tendo um mandato dentro da CUT. Eu queria voltar para a produção. Todos colocaram, é muito difícil, vai conseguir, talvez, mas eu tomei uma decisão não de sair da militância ou da organização política, mas voltar ao trabalho de fábrica, voltar a exercer o meu trabalho dentro da profissão e conseguir voltar para a produção.
a minha participação ficou bem mais reduzida, porque assim nós temos que trabalhar no mínimo 8 horas dentro da fábrica. Somando tudo, assim, na prática é 12 horas que você fica sem poder atuar externamente. Então, aí também se deu a minha participação um pouco mais restrita dentro do movimento. Nessa proposta da criação da CUT pela base, a minha participação ficou um pouco restrita, que eu não pude ajudar muito os meus camaradas e companheiros na defesa dessa proposta a nível da CUT estadual e nacional. Porque assim, não só eu, mas assim alguns conseguiram voltar para a produção, outros que não voltaram para a produção começou a fazer várias outras coisas que não tinha a ver nada com a produção fabril ou trabalho de fábrica, mas precisava viver e sobreviver. Então foram alguns problemas, assim, eu coloquei o meu, mas provavelmente não. Teve vários companheiros nossos que teve que fazer várias outras coisas em várias categorias, todo tipo de trabalho para sobreviver. E isso teve um impacto na defesa da nossa proposta, na defesa e no encaminhamento da nossa proposta da criação de uma central de trabalhadores a partir da base. Também isso ajudou. Por isso, assim, que como assim, a proposta vencedora, que era da Central de Sindicatos, que permanece até hoje, que é a proposta da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, não que seja uma proposta errada ou ruim, mas ela poderia ser bem melhor e melhorada se fosse a nossa posição da CUT pela base tivesse uma inserção maior nesse contexto. Isso é fato histórico. Isso não significa que as novas e futuras gerações não retomem, que a história ela é contínua, ela não morre. Por isso que nós estamos deixando aqui para a história esse posicionamento, e principalmente o meu posicionamento em relação à criação da Central Única dos Trabalhadores. Outro fato importante que quero deixar aqui para as novas e futuras gerações e as gerações atuais. Nós subestimamos a importância política e partidária nas organizações dos trabalhadores. Isso também teve um fato importante na não concretização da nossa proposta. Nós valorizávamos muito a luta, a organização de classe, a organização pela base, mas, assim, mudanças políticas não é feito por central sindical, é feito por partidos. E nós não prestamos nem nos atendamos a esse detalhe. Tinha vários partidos participando dentro das centrais sindicais. Mas, assim, não via a necessidade das suas direções também ter uma inserção maior nos partidos, ter uma proposta também para os partidos dentro das entidades. E o que é que ocorreu nesse período? É assim, além da criação da CUT, foram pipocando várias centralzinhas sindicais de cada partido. Na época tinha duas, que era a CUT e a CGT. A partir daí começou a surgir principalmente os partidos à esquerda, cada um começou a fazer sua central sindical.
E os partidos à direita não se posicionam, mas sempre está lá nos partidos de direita, mas não se posiciona, se colocam apartidário ou antipartido ou antipolítica, que é um erro histórico. Ninguém é antipolítico nem antipartido. Então, todos têm uma posição partidária, a direita, a esquerda, centro, não interessa. Então, uma das coisas assim, que nós assim, subestimamos foi essa participação da nossa direção em ter, claro, uma posição política partidária. Isso não significa que tinha que contaminar a central sindical com a participação política partidária, muito pelo contrário. Dava clareza para a gente ter uma atuação maior nacional e ter uma compreensão maior da conjuntura atual. E isso nos levou assim a ter a nossa proposta inviabilizada, pelo menos na sua essência, em grande parte, dentro da Central Única dos Trabalhadores. Isso não nos colocou contra ou rachar a central. Nos colocou a se inserir dentro do contexto geral, que afinal, assim, a democracia de classe, quando uma proposta é derrotada, não significa que você tem que sair, que você tem que continuar lutando e batalhando pela posição vencedora. E não jogar no canto ou esquecer a sua posição, mas continuar batalhando também, defendendo as suas posições. Então essas são falhas que nós cometemos. Eu principalmente me coloco dentro desse contexto. Por isso que nós, hoje, temos que ter uma visão não só local, temos que ter uma visão regional, estadual, nacional e internacional. É como os grandes pensadores e sábios da classe operária falaram que a classe operária ela não tem pátria, ela é internacional. Como o capital também, ele explora em qualquer lugar do mundo. Por que que nós vamos nos deter a uma situação localizada? Nós temos que ter local, regional, estadual, nacional e internacional a participação de toda a classe trabalhadora para fazer frente à exploração capitalista, senão vamos ficar durante anos sem ter uma conquista consistente. Porque dentro do trabalho de classe, dentro do trabalho empresarial e dentro da luta dos trabalhadores, todas as nossas conquistas elas são temporárias. Exemplos nós temos N aí. Os exemplos que nós temos assim das conquistas não são conquistas efetivas, são conquistas temporárias. Por quê? Assim, quando a classe trabalhadora ela está organizada e forte, ela consegue manter e avançar. Quando ela está em baixa, a elite e o capital, eles dão um jeito de tirar isso, que queremos ou não. Exemplo disso, assim, o maior exemplo que nós temos é a reforma da Previdência, onde anos nós batalhamos, conquistamos vários direitos. Não é como eles falam, privilégio, é direito. E a maioria desses direitos foram tirados. Enquanto assim nós não tivemos a visão e começar a verificar que a classe trabalhadora ou as classes trabalhadoras
não está localizada em um setor, não está localizada em uma cidade, estado ou país. Ela está localizada em todo o planeta. A partir daí, na minha visão de mundo, nós vamos ter conquistas mais instáveis e mais robustas. Mas enquanto isso não ocorre, a nossa obrigação e dever enquanto trabalhador, enquanto militante político, enquanto operário, que é no meu caso, nós temos que batalhar para essas conquistas, para esses direitos. Não é batalhar para ser elite operária, é batalhar para ter direito enquanto trabalhador, para ter direitos enquanto produtor dos meios e dos bens de produção. Isso para nós tem que ser uma constante. Outra coisa que é importante, nunca nos esquecemos que estamos dentro de uma conjuntura, aonde nessa conjuntura os setores de elite, os setores à direita e um pouquinho da confusão da nossa esquerda, que muitas vezes se descolam do trabalho de base, se descolam das suas origens. É importante para quem continua e para quem está na militância, para quem tem uma visão de mundo, para quem tem uma visão de melhora para todos, para quem tem uma visão classista, não esqueça de sempre estar olhando para baixo, olhando aonde nasce a produção, aonde nasce a vida, que é no trabalho fabril, é no trabalho do campo, é no trabalho de serviços. São esses setores que nos dá visão e nos dá gás para continuar lutando de forma a não errar muito, de forma a ser assertivo conosco mesmo, com os nossos pares, com as nossas origens e com as nossas classes trabalhadoras. E finalizando, eu gostaria de deixar um recado para todos os meus companheiros e camaradas, homens, mulheres, militantes, dirigentes partidários, dirigentes de classe, dirigentes de sociedades de amigo de bairro, dirigentes religiosos, dirigentes sem religiões, dirigentes classista, comunista, anarquista, e todos aqueles que querem uma sociedade e uma vida melhor para todos. Nunca esqueçam das origens. Trabalhem de olho na classe, de olho no futuro e de olho e visão, principalmente ação, que sem ação não se faz nada. Para você ter uma boa visão e ter coerência no que você faz, tem que ter ação. Ação é mudança. Sendo assim, nós conseguimos seguir, fazer história e deixar para a nossa geração e para nós mesmos uma visão de mundo melhor. Gostaria de deixar aqui também um exemplo de ação direta da CUT Regional Grande São Paulo, começando por Santo Amaro. Só em Santo Amaro nós tivemos 5 empresas que tivemos ação direta: Parafuso Continental, Tormec, Delan, Carbono Lorena,
e uma outra que nós até assinamos o acordo, que era uma empresa de plástico, que me fugiu o nome agora, mas em todas essas empresas, assim, voltando, lembrei, era Peterco, uma empresa na região, na Nossa Senhora do Sabará, onde não só batalhamos em todas essas. Qual a principal reivindicação? Dirigentes de base que eram mandados embora por liderar ou ter uma reivindicação direta junto à direção da empresa, eram mandados embora. E a nossa intervenção ia lá e muitas delas conseguimos readmitir esse pessoal, esses companheiros, e ter um contrato, uma negociação, um contrato assinado por essas empresas. E isso em Santo Amaro, na região sul. Tivemos esses exemplos em várias regiões, como na região norte, a questão da GD, a questão do Carlos Castanha, onde ele foi mandado embora porque foi eleito dirigente da CIPA. E nós intervimos diretamente e conseguimos a readmissão do Carlos Castanha na GD, devido a uma greve dos companheiros dentro da GD. E isso tem vários exemplos. Isso aí foi só uma amostra assim, da atuação da CUT Grande São Paulo. Outro fato importante, aonde a CUT regional se reunia? Nós tínhamos em todas as regiões de São Paulo locais. Às vezes não eram locais muito grandes ou locais onde tivesse até condições de fazer uma assembleia. Às vezes era um local pequeno, era subsede de alguns sindicatos amigos, como plástico, químico, professores, bancários, onde tinha subsedes regionais e a gente se reunia nesses locais. Até igreja também, a CUT regional se reunia, dependendo da região onde não tinha esses locais, a gente buscava até setores assim da igreja progressista que nos cedia espaço. Então o espaço para nós não era problema, porque em qualquer lugar a gente se reunia, assim, que o espaço maior nosso era atuação direta. Então não tinha muita necessidade daquele momento do espaço, apesar de ser uma coisa necessária para a organização de classe. Você tem que ter um local para as lideranças parar, pensar, se organizar, como agir. Então esse era o espaço da CUT Grande São Paulo, principalmente aqui na capital, né? Que na Grande São Paulo tinha os sindicatos, então, mas aqui na Grande São Paulo o local principal eram esses. A questão central, assim, além das regiões da zonal e a central. Então, tinha a central, que era localizado aqui na Praça da Sé, né? E na maioria, no começo, não é assim, a central era localizada na Rua Tamandaré, que era no sindicato, assim, a central ficou sediada no Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo, que era na Rua Tamandaré, até a sede central na Sé. Outro ponto de atuação, como a CUT, assim, a nossa proposta, assim, volta um pouquinho daquela proposta da CUT pela base, assim, onde se abria para todas as categorias. Então, nesse momento, assim, que nós abrimos, assim, a atuação para todas as categorias, chegavam pedidos de auxílio, de intervenção de vários setores. Nas zonais, nas regiões operárias e fabril, até na questão central, sempre era um entra e sai de pessoas de várias categorias, buscando uma intervenção na sua categoria, buscando o apoio. E isso, assim,
era bom, porque todas as categorias começou a vislumbrar e a visualizar um ponto de apoio. A parte frágil nossa, assim, nós não tínhamos estrutura para atender a todo esse... Porque como a gente não tinha estrutura oficial, nós estávamos assim sendo acolhido pelos sindicatos, pelas regiões e pela central. Então não tinha estrutura física nem pessoal para atender todos esses pedidos. Então isso foi um pouco assim, mostrou a nossa fragilidade também. Mostrou assim a capacidade de intervenção, a capacidade de ir além de uma categoria, mas mostrou a fragilidade que é como nós vamos atender esses pedidos, todas essas pessoas, categorias que estão pedindo socorro e pedindo ajuda para ter uma intervenção melhor dentro do seu local de trabalho ou na sua região. Então isso também mostrou uma fragilidade nossa, que com o tempo também nós não conseguimos suprir isso, devido a vários fatores conjunturais e principalmente os fatores dentro da nossa posição, dentro dos sindicatos oficiais, para a gente não deixar a coisa sem rumo. Também, assim, dentro dos sindicatos oficiais também houve esse problema, porque assim, o sindicato oficial tinha sua atuação dirigida. Como a nossa atuação não era só para uma categoria, a gente recorria a esses sindicatos e na maioria das vezes nosso apelo não era favorecido. Outro ponto importante, lembro-me quando começou aquela história da globalização, quando começou a avançar a questão da automação dos setores produtivos, a questão assim, da globalização da produção, a maioria dos sindicatos e centrais se colocaram contra a globalização. E alguns dirigentes, como eu e outros dirigentes, alertavam: gente, não basta combater a globalização se a gente não se prepara para entrar nesse momento. Porque ele vai vir. A globalização vai vir. E se a gente não está preparado, as nossas direções não estão preparadas, nós vamos receber um baque e vai desorganizar as nossas categorias, a nossa classe. O que é que ocorreu a partir daquele momento? As empresas começaram a terceirizar a maior parte do trabalho. As grandes empresas começaram a pegar as pequenas e médias empresas e terceirizar a sua produção. As grandes e médias empresas começaram a terceirizar e contratar pessoas terceirizadas por outras empresas para tocar a sua produção. E nós, enquanto dirigentes, naquele momento, principalmente os dirigentes oficiais, não se preparou para esse momento. Hoje, a questão da produção, ela não se dá naquele trabalho direto. A produção hoje está bem diferente do século passado. Ela se dá por vários setores indiretos. O que é que ocorre hoje com os setores empresariais?
As empresas, além de ter a produção terceirizada, conseguem terceirizar o seu trabalho mais técnico, que é a questão técnica. A questão das empresas hoje mais técnicas, elas conseguem terceirizar. Pegam técnicos, terceirizam para fazer aquilo que deveria criar um departamento específico para fazer isso. A questão da globalização hoje tem equipamentos, principalmente na área de microchip ou na área do eletroeletrônica, em qualquer lugar do mundo que você consegue ter um equipamento de outro. Não só ter, você consegue, nós conseguimos trabalhar com isso. E o capitalismo se aproveitou muito disso. Se aproveitou assim da nossa fragilidade, da nossa compreensão do momento, para impor vários desse tipo de trabalho sem que a gente tivesse condições de responder coerentemente. Não ser contra, como foi colocado nos anos 80, mas de estudar, entender, para entrar dentro dessa assim com a qualidade e poder de decisão. Esse poder de decisão foi doado para o capitalismo, para grandes empresas, para as médias empresas, para as empresas de tecnologia. Porque nós não nos preparamos para isso. A classe trabalhadora não foi preparada para intervir nesse momento do avanço da tecnologia, do avanço da informação, o avanço geral da inteligência artificial. E isso nos deixa hoje um pouco fragilizado. O que é importante, assim, dentro dessa área, eu que trabalho com tecnologia, eu que trabalho na área de automação, tenho a formação profissional de técnico mecatrônico. Nunca fui na escola, nunca fui no colégio técnico. Mas minha formação profissional, inclusive minha carteira de trabalho é assinada como técnica em automação. Ou seja, técnico mecatrônico. É um aprendizado que foi feito na prática, no dia a dia. Não foi um aprendizado em escola técnica. E a geração atual e a nova tem a oportunidade de fazer isso não só na prática, tem oportunidade e devem fazer dentro dos departamentos técnicos das entidades. Não só oportunidade, tem que ter direito, tem que ser concedido esse direito e tem que ser buscado e conquistar esse direito. Que é para a gente, principalmente os trabalhadores produtivos, os trabalhadores da área de transformação, os trabalhadores das linhas de montagem, ter condições de competir e conquistar algum direito dentro desse espaço. Senão, se nós não fizermos isso, vamos ser robôs. Vamos ser meros aplicadores de mão de obra e trabalho para enriquecimento e crescimento do capital. Hoje, na situação atual, como nós, os velhos, estamos um pouquinho desatualizados. Eu não estou tão desatualizado que eu ainda continuo dentro da produção, dentro do trabalho. Ainda continuo trabalhando. Mas a maioria da geração dos anos 80 está fora, estão aposentados, às vezes muitos até com a capacidade de pensar e agir reduzida, mas ainda, eu vejo a nossa experiência do passado pode contribuir
muito para a atual e as futuras gerações, principalmente para a organização de classe. Uma coisa que me chamou muita atenção na área político-partidária. Nós que viemos do século passado, que combatemos o regime de 64, combatemos a ditadura militar, combatemos o autoritarismo, fomos presos, fomos torturados, muitos dos nossos morreram. Nos anos 80, combatendo, dos anos 60 aos anos 80, combatendo isso. E de repente, em 2018 para cá, 2015 para cá, nós voltou a bater em nossa porta. O auge se deu em 2018, onde o totalitarismo, o autoritarismo, o desrespeito, a opressão de classes chegou com força. E em 2023, quando isso aí estava no seu auge para se concretizar, nós vimos assim, que várias categorias de trabalhadores, principalmente assim, os velhos trabalhadores, se juntaram aos novos para evitar que voltasse para o século passado, que voltassem para os anos 60, 80, e onde se uniu com muito sacrifício, assim, com muita divergência, com muita discussão, e conseguiram se unir para evitar o retrocesso. Não conseguimos evitar totalmente, mas conseguimos dar uma boa lição no conservadorismo, no autoritarismo e no militarismo, que sempre teve na ponta nos últimos anos. Eu me atrevo a dizer até no século passado e agora no começo desse século, sempre o militarismo teve na ponta. O exemplo é o 8 de janeiro. Tá? Então, para a atual e futura geração, a experiência que a gente pode deixar da nossa luta do passado é isso. Assim, não esqueça assim, de sempre voltar às origens, voltar principalmente os setores produtivos. Porque os setores produtivos, que queira, quer não, seja das montagens das linhas automobilísticas, seja dos setores de produção de chips eletrônicos ou de produção do agronegócio, é isso que faz a riqueza do país, e hoje é a riqueza da minoria. Enquanto a maioria produz tudo isso e está sempre na linha, assim, próximo à linha da pobreza, um pouquinho acima, mas não faz parte, assim, desse produto, desse resultado que produzem. Se não enxergar isso, a gente vai continuar. A geração atual, as futuras, vão continuar produzindo muito para poucos. E temos, assim, a nossa visão de mundo é que temos que produzir muito para muitos. Que todos participem desse resultado, que todos participem desse processo. Principalmente os produtores, principalmente quem produz. E não quem fica lá só aguardando o resultado. Isso é para finalizar a nossa visão de trabalho futuro. Um parênteses, na organização sindical
dos anos 80 até o ano 2000, com a organização atual. Qual a nossa primazia naquele momento, qual a nossa batalha? E era o que fazíamos, a nossa ação. Não existia uma categoria única. Naquele ano, assim, a categoria predominante era metalúrgico, mas para nós, para a CUT Grande São Paulo, principalmente, e para suas direção, não era categoria única. Era todas as categorias, todos os trabalhadores, e assim, e muitos sindicatos se organizavam assim, principalmente a Central Sindical tinha que se organizar com essa visão de mundo. Hoje, na atualidade, assim, o pouco que sabemos, ou o que vemos, né? Não só o que sabemos. Eu que ando dentro de muitas fábricas, dentro de vários setores em região, praticamente a atuação sindical ela é inexistente, enquanto organizador e aglutinador das classes trabalhadoras. Os sindicatos, assim, as centrais sindicais existem, hoje tem várias. Os sindicatos, como sempre, existiu e continua existindo, mas sua atuação enquanto organizador e aglutinador social dos trabalhadores, ela está muito aquém. O que contribui com isso é a questão da automação, a questão da informática, a questão ela ajuda, ou deveria ajudar e facilitar a vida dos trabalhadores, mas pelo contrário. Cada vez mais, assim, os trabalhadores, ele está trabalhando mais, tem a falsa ilusão, ou se trabalhar online, ou se aproveitar da automação para pegar menos peso, que está trabalhando menos, mas pelo contrário. O que eu observo assim, nessa geração que entra nisso, eles fica horas e horas produzindo ou trabalhando e se cansam muito, dá muita produção e não tem o retorno salarial compatível. Porque muitas empresas pegam, vai trabalhar a partir da sua casa, fica aqui, a gente trabalha online, principalmente os trabalhos assim que não são os trabalhos de serviço, que não há necessidade da intervenção direta. Porque uma coisa é assim a transformação da matéria-prima em produtos, em componentes, em peça e necessidade da intervenção direta. Mas a administração e a coordenação não precisam da intervenção direta. Na maioria das vezes, assim, ele só com o avanço da comunicação e da facilidade de ter intervenção direta, ele pode fazer aquilo de qualquer lugar, de casa ou qualquer lugar do mundo. E, no entanto, assim, a maioria das pessoas tem a ilusão que ele está trabalhando pouco, muito pelo contrário. Eu tenho exemplos, assim, inclusive exemplos na família. A minha filha é arquiteta e na maioria das vezes ela trabalha de casa. Só que ela falou que ela trabalha muito mais de casa do que se estivesse trabalhando no escritório. E isso, voltando aos sindicatos, hoje nós temos sindicatos, organizações centrais sindicais com belos palacetes, uma estrutura enorme, só que a participação muito reduzida da classe.
porque assim as suas direções não entenderam ainda o momento atual. E se não entender, infelizmente ainda vamos ter vários anos ainda assim das nossas conquistas cada vez mais sendo perdida e sem novas conquistas vir à tona. Eu não vejo com muita satisfação a organização futura. Eu vejo com muita preocupação. Que tá tudo ruim, não é bem assim. Isso pode ser visto e revisto. As nossas direções, nós também não vamos nos colocar também à parte. Temos que nos atualizar para conseguir assim manter e organizar a nossa classe. Essa é a visão que eu vejo hoje.